Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos da segunda série do ensino médio, que são os nossos acompanhantes aí nas cidades, que são aí nas 224 cidades do nosso estado, que acompanham as aulas aqui pela rede interna da SEDUC, tá? E a você que também, de todo o Brasil, que está acompanhando as nossas aulas pelo YouTube, meu boa noite também. Vamos para o nosso segundo momento. No nosso primeiro momento, na nossa análise linguística de hoje, trouxemos como ponto de referência a sintaxe. Estamos falando agora do sujeito e dos tipos de sujeito, né, que são importantes e que devem ser referidos aí a partir desse momento, tá? Para a gente finalizar, nós já falamos do sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e o sujeito indeterminado. Mostramos que o sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo, está explícito na oração, basta você perguntar a oração o que ou quem, ao verbo o que ou quem, e a oração vai estar lá lhe apontando quais são as palavras que respondem nos enunciados constituídos naquela oração, tá? A diferença entre o sujeito oculto para o sujeito indeterminado é que o sujeito oculto a gente pode reconhecê-lo na desinência verbal, desde que ele não seja, por exemplo, um sujeito em terceira pessoa do plural, já que a terceira pessoa do plural ela dá uma generalidade muito grande e impede a sua identificação, que era isso que a gente trouxe para vocês nesses minutinhos finais da nossa primeira aula, tá bom? Vamos lá para a gente poder finalizar aqui a nossa parte de conteúdos, tá? Bom, tem o sujeito inexistente. O sujeito inexistente também tinha uma terminologia bem antiga. Era chamado de oração sem sujeito. Não, é o sujeito que não existe. O sujeito inexistente ocorre nas chamadas orações sem sujeito, uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais. Ah, professor, então temos que saber qual é a marca desses chamados verbos impessoais. O que é um verbo impessoal, gente? Ó, o verbo impessoal é aquele que representa os fenômenos da natureza, tá? Podemos identificá-lo aqui, ó. Então ventou forte, espalhou todos os papéis, derrubou móveis, mas fez aparecer uma carta sua que pensei ter perdido. Uma frase a gente tirou aí da internet. Bom, o que é que vai nos interessar nessa frase? O verbo ventar, tá? Tá aqui, ó, ventou, tá bom, gente? O verbo ventar. Deixa eu ver aqui como é que... Não, acho que ficou muito escuro, vou apagar aqui. Vou botar o amarelinho para poder destacar. Pronto, está aqui, para você perceber aqui o que é que a gente está colocando. Ventou. Então, ventou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Quem é que pratica a ação da natureza? A própria natureza. Então, a natureza é a pessoa que vai acionar aquela ação. Ou seja, ela mesmo vai constituir esse aspecto. Então, ventar, chover, relampejar, né, trovejar, outros, vamos dizer assim, outros verbos que indicam esses fenômenos naturais, eles são considerados impessoais, porque a natureza não é uma pessoa do discurso, não é um elemento que apareça para se constituir como referencial de uma ação. É ela mesma que já executa essa ação. Então, nesse trecho, então, ventou forte, a gente tem um verbo impessoal. E esse verbo impessoal é esse verbo que indica fenômeno da natureza, tá? Outro tipo de verbo impessoal, gente, é o verbo haver, tá? Bom, quando o verbo haver for impessoal, ele precisa estar representando semanticamente os conceitos de existir, acontecer ou indicar a transposição temporal, tá bom? E aí, esses verbos, quando eles estão indicando esse verbo, quando ele estiver indicando esses três conceitos, ele acaba se tornando um verbo impessoal. Tá aqui, gente, ó.
Vou até colocar aqui a nossa canetinha. Boas histórias dentro de uma garrafa de vinho, tá? Então, a é o verbo que indica, é o verbo haver indicando existência, a ocorrência, né? O fato dele estar acontecendo. Então, quando ele tiver essa condição, a gente vai poder observar que ele não tem um sujeito, porque ele só funciona como representação dessa existência. Ele é um verbo impessoal. Agora, existem outros verbos impessoais também que vocês precisam saber. O verbo ser, o verbo fazer, o verbo haver, o verbo estar, ir e passar. Quando indica tempo ou distância, também se transforma em um verbo impessoal, tá? Então, o haver no sentido de existir, é o tempo passado, o verbo ser, fazer, haver, estar e passar. Com relação a tempo ou distância, também são impessoais. Ou seja, eles não são flexionáveis, ou eles não são, eles são indicadores da inexistência do sujeito, de uma oração que não possui sujeito, porque ele não existe, tá bom? Então, temos essa categoria aí para a gente poder trabalhar. Vamos para as atividades da nossa língua portuguesa. Não se esqueça. A prática é que faz você, aprender tudo direitinho, decorar tudo direitinho. Não é só decorar, é aplicar. Professor, e vamos aplicar a nossa representação aonde, tá? Vamos aqui, cadê a oração? Vixe, Maria, novamente aqui teve um problema. Vou pedir aqui para o nosso diretor de imagem dar uma congelada aqui para eu poder organizar bem aqui rapidinho, que senão não vai ter o mesmo encanto de eu responder logo as coisas aqui.
vamos lá, gente, ó, ajeitando aqui. Primeira oração. Qual tipo de sujeito existe na frase? Era lindo, era perfeito, era bom demais para ser verdade, gente, ó. Vamos colocar aqui a frase, eu não sei se a gente vai colocar aqui, vai aparecer só depois. Bom, vou colocar aqui a frase, ó. Ai, cadê? Ah, porque eu saí aqui, aí eu tenho que voltar com a canetinha. Pronto. Era lindo, era perfeito, né? Era bom demais para ser verdade. Essa aqui é a nossa oração, que a gente precisa localizar. Bom demais para ser verdade, né? Qual é o tipo de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito determinado ou sujeito inexistente? Nós já falamos a respeito dos sujeitos que têm, ó, os verbos no infinitivo pessoal. Esse sujeito, ele aparece aí inexistente dentro perdão, era outra oração, porque aqui eu já pensei em fazer, vou refazer bem aqui. Pronto, tá aqui, ó. O sujeito da oração, o que a gente precisa marcar, ó, era lindo, era perfeito, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, que esse era lindo e era perfeito é quando a gente tem o verbo ser no sentido de tempo transcorrido. Acabamos de falar aqui, ó, vamos até voltar aqui, ó. Acabamos de mencionar aqui no início da nossa aula, tá? Então, o verbo ser, fazer, haver, estar, ir ou passar, no sentido de tempo ou distância, ele é impessoal, portanto, a oração é inexistente, o sujeito dela, né? Então, a gente vai poder encontrar aí, ó, o verbo ser como elemento impessoal, tanto na primeira quanto na segunda oração, e é claro que a gente vai ter um sujeito inexistente, tá? Bom, tá aqui a oração, gente, ó. Faz tempo que a gente não se fala. Sim, não estrague isso. Olha o meme, gente. Aqueles memes desaforados que a gente recebe e vê circular nas redes sociais. Bom, vamos pegar o tempo. Faz tempo. Faz tempo. O sujeito dessa oração é de que tipo? Sujeito simples, composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente. Lembrando a você que o termo oculto também está se referindo ao sujeito desinencial, tá? Olha, novamente que a gente trouxe para vocês, ó, verbo fazer. Verbo fazer no sentido de tempo é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, não tem como você fugir. Você vai atrás, sim, do sujeito inexistente. Vamos avançar, que a gente trouxe foi questão hoje. Pronto, tá aqui, ó. Vou pedir, inclusive, um tempinho para você analisar essa manchete aí. Neve segue castigando a Argentina. Mais uma semana de grandes nevadas castigam a região patagônica, para a alegria de turistas e problemas para os moradores. Qual é o sujeito dessa oração? 2 minutinhos para você refletir.
Neve segue castigando a Argentina. Professor, esse sujeito aqui é simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. A senhora falou que sujeitos inexistentes são sujeitos que estejam relacionados a fenômenos da natureza. Fenômenos, ações fenomenológicas, mas não os elementos da natureza. Veja que aqui, olha, você consegue identificar o verbo seguir, né? E aí, quem segue castigando a Argentina? Quem é que lhe responde? O sujeito neve. O sujeito neve tem só um núcleo, né? Um núcleo que faz com que a gente possa ter um sujeito simples, tá? Se tivesse nevou na Argentina, aí a gente, ó, veja bem, aqui é a neve, é o substantivo. É ela que sofre ou pratica a ação do verbo daquela oração, tá? Se eu transformo esse substantivo em uma ação, nevou na Argentina, se a manchete fosse nevou na Argentina, aí a gente teria um sujeito inexistente, porque a gente teria um verbo de fenômeno aí natural. Portanto, nós teríamos uma outra condição. Mas como ele não colocou a ação e colocou o substantivo, aí ó, a gente vai classificá-lo como sujeito simples, tá? Então, ó, fica a dica. Fica de olho aí para a gente não se identificar. Olha os memes, gente. A nossa aí amada apresentadora do Caso de Família. A mulher mais memetizada nas redes sociais. Tá aí. Disseram que eu não tenho memes para tudo, mas eu ainda não sei de nada. Pronto, nós temos um período, né? Nádia, não sei de Nádia. A minha botou foi Nádia, meu Deus do céu. Ele pede para que você identifique, ó, esse verbozinho aqui dela. Peraí, deixa eu apagar aqui, eu pensei que eu estava na minha marca-texto. Ele quer que você localize o sujeito dessa primeira oração. Tá aqui, ó, primeira oração. Disseram, pronto, disseram. Primeira oração é essa. Vou apagar aqui a borracha. Deixa eu voltar aqui. Disseram. Segunda oração, que eu tenho memes para tudo. Terceira oração, mas eu não sei de nada. Qual tipo de sujeito a gente tem nessa primeira oração? Disseram. Aí, olha, veja, condição muito interessante. Quem disse? A oração responde a alguma coisa com algum termo, com algum elemento linguístico? Não. Então, a gente descarta que seja um sujeito simples. Nós vamos observar que entre o oculto e o indeterminado, nós vamos identificar a terceira pessoa do plural. Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem nenhum elemento linguístico que na oração responda aí a pergunta que ou quem disse, aí a gente sabe que o sujeito não é oculto, é um sujeito indeterminado. Condição 1 é estar na terceira pessoa sem elemento linguístico que responda aquela perguntinha que a gente colocou, tá? Olha, é diferente do tenho memes. O tenho memes, eu posso, ó, perfeitamente ir atrás dele aqui na desinência desse verbo, tenho. O tenho é um verbo flexionado na primeira pessoa. Então, se a oração fosse tenho memes para tudo, aí a gente já saberia que era um sujeito desinencial, que aqui estaria identificado com o sujeito oculto, que é totalmente diferente do que aparece na terceira oração. Eu não sei de nada. Quem não sabe de nada? Eu. Aí veja que aqui a gente tem o sujeito simples. Na segunda oração, a gente teria o sujeito composto. Mas na primeira, a gente tem o sujeito indeterminado. Então, é um período em que as várias referências verbais aparecem dentro desse suporte, dentro dessas possibilidades, tá?
Vamos aí, ó. Quem é o sujeito da oração? A pintura e a fotografia podem eternizar um momento. Letra A, a pintura e a fotografia. Letra B, a fotografia. Letra C, eternizar um momento. Ou é uma oração sem sujeito? O que é que você acha? Bom, vamos lá para a nossa dica. Pega o verbo e pergunta o que ou quem podem eternizar um momento. Aí o que é que a oração vai lhe responder? Com o seu sujeito. Tudo que não tiver no predicado e responder a pergunta é o sujeito. Inclusive, ó, os termos acessórios, tá? É um sujeito formado por um núcleo 1, né? E o sujeito formado pelo núcleo 2. Então, se temos dois núcleos aqui, a gente tem o quê? Um sujeito composto. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai poder identificar a pintura e a fotografia. Professor, e por que não a letra B? Porque, ó, quando a frase lhe responde, ela lhe responde com tudo, inclusive com os adjuntos adnominais, tá? Então, é para ser tudo, e não só os elementos que podem aparecer, tá bom? Então, a oração tem um sujeito, e o sujeito é a pintura e a fotografia. Eita, alguém ligou o computador. Gente, que tipo de sujeito aparece nessa frase? É um sujeito simples? É um sujeito composto? É um sujeito oculto? É um sujeito indeterminado ou uma oração sem sujeito? Mais uma vez, ó, sempre aquela dinâmicazinha que a gente já explicou para você. Vai lá e localiza o verbo dentro da oração, tá bom? Localizou o verbo dentro da oração? Não tem errada. Pergunta quem ligou o computador. Se tiver na oração um termo que responda isso de forma explícita, você já tem o seu sujeito. Basta você identificar que o sujeito é constituído apenas de um núcleo. E se ele é um sujeito de um núcleo, qual é a classificação dele, gente? Sujeito simples. Ah, professora, mas alguém é uma coisa muito indefinida. Não confunda com a questão do indeterminado, porque o indeterminado ele vai aparecer no plural. Mas alguém, eu posso até não saber identificar o nome dessa pessoa, mas na oração ele aparece explícito, identificado por um núcleo só. Então, está lá dentro da categoria do sujeito simples. Próxima. Ixi, olha, tem uma charge. Vamos analisar aí a estrutura dos sujeitos dessa charge. Você está vendo, gente, como é interessante a gente fazer o uso aí da análise linguística? Nós trouxemos manchete, trouxemos frases dessas frases que a gente encontra por aí, já fizemos a análise de um meme, fizemos agora a análise de uma frase qualquer, e agora estamos numa charge, né? Não há bancos quebrando no país, somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Olha aí, gente, ó. Qual tipo de sujeito há na frase não há bancos quebrando no país? Vamos lá para o verbo. Veja que para identificar o sujeito, a parte mais importante é a gente localizar logo o verbo. Qual é o verbo dessa oração, gente? Ah, professora, é o verbo haver, né? Vou colocar aqui, ó, é o verbo haver. Ele aparece aqui, nesse caso, haver. O haver, ele pode ser um verbo que exprima ou expresse aí um conceito de existência. Então, o verbo haver no sentido de existir. Ixi, Maria, coloquei errado aqui. Pronto. Existir, ele é um verbo impessoal. Os verbos impessoais, eles são as condições mais importantes para estabelecer o quê, gente?
a inexistência do sujeito. Então, o verbo pessoal, o haver, são os verbos no sentido, os verbos de fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, ou tempo transcorrido, o verbo ser, estar, para ser, continuar, os verbos de ligação, no sentido de tempo ou distância, tá? Então, é claro que aqui nós não temos, nessa oração, um sujeito. O sujeito é inexistente por conta da impessoalidade do verbo. Vamos lá, gente. Agora, uma charge. Vamos para uma charge. Várias orações juntas, períodos. Ai, vamos lá. Cheguei, Helga. Perdi a batalha, perdi meu saque e perdi o meu barco. O que pode dar errado? O que mais pode dar errado? Vejamos, a vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. O pobre do Agar pensou que a vida dele estava difícil. Quando ele chegou para dentro de casa, aí é que os problemas multiplicaram. Bom, vamos lá para a lista da Helga, que é a esposa do Agar, o terrível, esse viking aí das tirinhas do Dick Browning, né? E ela coloca aqui, ó, a vaca morreu. Pronto, vamos analisar. A vaca morreu. Vamos identificar aqui a oração e o seu predicado. Morreu. Fácil, pergunta-se quem ou o que morreu. A oração lhe responde com o que, gente? A vaca. Então, ela lhe responde com o seu sujeito. E o sujeito aqui, ó, tem somente uma palavrinha que é muito importante, que é o seu núcleo substantivo. E aí, olha, por ser uma oração com um núcleo apenas, a gente tem um sujeito simples. Ou melhor, uma oração cujo sujeito só tem um núcleo, é claro que é uma oração de sujeito simples. Vamos avançando. Agora, próxima oração que eu quero que a gente analise dela. Roubaram nossas galinhas. No meio do período que ela construiu para dar as satisfações para o seu marido, ela pede para que você analise aqui, ó. Roubaram nossas galinhas. Vamos localizar na oração o sujeito, ou melhor, o predicado, né? Para a gente poder, o núcleo do predicado, que é o verbo. Roubaram. Aí você faz aquela velha indagação. Quem roubou nossas galinhas? A oração lhe responde? Não. Não está explícito um termo que possa responder de forma clara aí a pergunta ao verbo. Além do que, outra dica, gente, que você já viu aqui que está acontecendo. O verbo não tem pessoa explícita e ainda está flexionado na terceira pessoa do plural. Quando nós não temos a resposta para a pergunta e o verbo ainda está na terceira pessoa do plural, qual é a condição aí que a gente traz, gente? Só pode ser a ausência do sujeito indeterminado, tá bom? Então, o sujeito aparece de forma indeterminada por conta dele não ter aí explicitamente termo que se refira aí ao elemento que executa a ação que aparece em terceira pessoa do plural, tá? Então, no caso aqui, ó, sujeito indeterminado. Vamos avançar. Aqui, olha, já falamos desse precisa-se de doadores de sangue. Sempre é necessário doar sangue, é uma atitude honrada, ética e muito solidária, empática com as pessoas. Muitas pessoas precisam, né? As pessoas que tratam cânceres, as pessoas que precisam muitas vezes porque se acidentam gravemente e são necessários a esses procedimentos com todos os derivados desse processo, tá? E aí a gente tem, precisa-se de doadores, vamos lá, identificando aqui o nosso verbo, precisa.
O verbo precisa, ele vem acompanhado da partícula se. Se você perguntar, perdão aqui, quem precisa de doadores de sangue, né? Você vai observar que aqui a oração não apresenta aí fatores que respondam explicitamente essa sua pergunta. Analisando o verbo, a gente percebe que se trata de um verbo transitivo, né? Indireto. Quem precisa, precisa de algo. Se é um verbo transitivo indireto, a gente sabe que esse se aqui é índice de sujeito. Eu não consigo mensurar quem é aí que precisa desse sangue. Então, não aparece explicitamente, o verbo é um verbo transitivo indireto, flexionado e ainda mais, gente, ó, na terceira pessoa do singular, tá? E aí, ó, quando vem na terceira pessoa do singular, é claro que vai ser um sujeito indeterminado, tá bom? Então, um simples cartaz desse que a gente vê nos hospitais, nos lugares aí, de comunicação coletiva relacionada à saúde pública. Um cartaz desse traz um sujeito indeterminado, né? Olha aí como é fácil a gente identificar as necessidades. E aí, ó, temos um texto, vamos lá, e há tempos são jovens que adoecem, e é mesmo, o Legião Urbana, né, os compositores desse conjunto de rock, né, nessa banda de rock da década de 80 e 90, mostraram que muitos jovens estavam doentes, né, deprimidos, ansiosos e etc e tal. Mas eu quero falar não do contexto, eu quero falar da oração, há tempos. Novamente aqui, ó, a gente tem o caso do verbo, vamos localizar. O verbo haver, no sentido de existir, né? Ou então, nesse caso, não é nem existir, vou até apagar para não confundir. É no sentido de tempo transcorrido, tempo passado. Se ele aparece nessa conjuntura, é claro que ele é um verbo impessoal e, portanto, ele vai condicionar a oração a não possuir sujeito. E dentro dessa condição, marque a alternativa do sujeito inexistente, tá? Vamos lá, gente, ó, dá tempo, ainda tá chegando uns 4 minutinhos mais. Tá aí uma manchete. Jovem cientista brasileira premiada na França por pesquisas para popularizar o consumo de plantas silvestres. Vamos lá, gente, ó. Ela, jovem brasileira, premiada na França jovem brasileira, premiada na França. Pergunta aqui, ó, para você. O sujeito, vamos aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Quero essa oração aqui, eu acho que eu coloquei, foi essa aqui, peraí. Pronto. Premiada. Quem foi premiada na França? A jovem cientista brasileira. Tá aqui o nosso sujeito aqui, ó. A jovem cientista brasileira. E eu pergunto aqui, ó. Que tipo de sujeito é esse, gente? Sujeito simples, composto? Sujeito oculto, indeterminado ou inexistente? Nós vamos observar que a palavrinha mais importante aqui, ó, jovem. Se a jovem, a gente tem como ela sendo um só núcleo, cientista brasileira são adjuntos adnominais, são termos acessórios. Portanto, podem ser destacados. E aí, nesse caso aí, o núcleo principal, a palavra que a gente não pode tirar é o substantivo, que identifica o elemento que vai ser premiado, que sofre a ação de ser premiada, tá? Então, sujeito simples é o sujeito da nossa oração. Dá mais uma aqui, gente, para a gente terminar nesse minutinho final.
O autoconhecimento e o desenvolvimento da sua percepção são requisitos fundamentais. Portanto, para se alimentar de forma mais consciente e evitar que as emoções sejam direcionadas apenas para a comida. Ótimo, tá? Vejamos aí esse trecho. O autoconhecimento e o desenvolvimento de sua percepção são requisitos fundamentais. Pergunto para você, quem é o sujeito? A frase lhe responde. Ou quem é o predicado? Localize o verbo. Verbo ser, né? São requisitos fundamentais. Aí você faz aquela perguntinha. O que são requisitos fundamentais? A frase lhe responde: o autoconhecimento e o desenvolvimento de sua percepção. Esse sujeito todinho aqui, professora, grandão, exatamente. E aí a gente vai ter o quê? Um sujeito cujo primeiro núcleo é a palavra autoconhecimento, mas se eu não utilizar desenvolvimento, que é o outro núcleo, eu perco a minha concordância verbal. Então, eu preciso dos dois. E nesse caso, a gente tem o quê? Sujeito composto, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje foi uma aula voltada para a sintaxe, tá? Fizemos aí o trabalho em torno do conceito, em torno do sujeito e as suas modalidades. Mostramos todos e fizemos muitos exercícios. Foi uma segunda aula todinha só de exercícios aqui para a gente fixar. Eu agradeço a vocês aí o seu empenho, a sua participação. Lembrando a você que na próxima semana a gente ainda tem aula aqui no canal Educação para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá? Me despeço desejando uma ótima noite de conhecimentos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!